FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. Eu sou Yara Shoa, jornalista e editora do FitBR News, o portal de notícias da Fitness Brasil. Recebo mais uma vez aqui, com muito orgulho, com muito prazer, a pesquisadora Deise Mota. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Você viu que eu tenho uma pausa, que às vezes a cabeça está assim, a milhão, e a gente também, né, falando de mulheres e menopausa, não sei o quê, a névoa mental começa a aparecer na cabeça da mulher numa fase da vida. Eu acho que eu estou nessa fase. Eu também estou. Mas a gente está com o assunto super afiado aqui para a gente conversar bastante. Você tem um monte de coisa legal para falar, né, Deise? Você trouxe uma palestra para a Fitness Brasil, né? A gente não vai reproduzir a palestra aqui, mas tem muitos assuntos interessantes que você tem pesquisado e abordado que valem a pena a gente dividir, né? Isso mesmo, principalmente com relação às mulheres, né? Até porque a gente, por muitos anos, as mulheres eram excluídas aí das pesquisas científicas, né? Então agora a maioria dos estudos científicos é obrigatório ter mulheres, né? Até estudo com animais. Hoje em dia a gente não pode utilizar só os machos, tem que usar as fêmeas também. Tem que colocar mesmo para entender melhor, não é? Exatamente. A resposta, por exemplo, da maioria dos medicamentos para pressão, para diabetes, não foram testados em mulheres, né? Então a gente precisa avaliar isso. E com relação ao exercício físico também, por muito tempo, Yara, as pesquisas com mulheres excluíam as mulheres por conta do ciclo menstrual. Então, se eu não conseguia regular o ciclo de todas essas mulheres, a gente não incluía elas no estudo, porque uma podia estar no início do ciclo, outra podia estar no final do ciclo, uma tomava contraceptiva, outra não. E apesar dessas dificuldades, né, para a gente avaliar esses efeitos do exercício físico e de outras estratégias para emagrecimento, eh, na fisiologia da mulher, hoje a gente precisa incluir e, apesar dessas dificuldades, a gente precisa entender mais, né, como que funciona aí o nosso corpo. Principalmente aí depois dos 40, que a gente tem uma alteração grande. Um assunto que está sempre na roda das mulheres é o emagrecimento, né? Medicamentos para emagrecer, soluções, canetas, né? A gente viu agora recentemente a tenista, né, que usa o medicamento e ela é uma atleta de performance e tudo, né? O que que você, como que você vê esse assunto, essa busca desenfreada pelo emagrecimento, né? Mesmo você tendo recursos como atividade física, alimentação. Bom, considerando assim, quais que são os posicionamentos das sociedades científicas, né, baseado em ciência, a maioria das sociedades coloca que o tratamento farmacológico ele tem uma indicação, mas é uma indicação específica, né, para algumas comorbidades associadas a esse gordura excessiva, né, no corpo, principalmente, e também associada a tentativas anteriores com outras estratégias não farmacológicas. O que eu vejo, Yara, é que às vezes as pessoas querem emagrecer tomando medicamento, mas não querem mudar o estilo de vida. E, independente de você fazer bariátrica, né, fazer um tratamento cirúrgico, o tratamento farmacológico, você vai precisar melhorar a sua alimentação, você vai precisar fazer atividade física. Nenhuma estratégia para emagrecimento vai excluir esses fatores que são modificáveis, né, que a gente chama de fatores de estilo de vida, a questão do estresse, do sono, né? E aí, o que que acontece? No tratamento cirúrgico também, que tem sido muito difundido, a gente também tem alguns parâmetros específicos para o tratamento, que são recomendações específicas, mas a gente tem um reganho. Então, após 1 ano e meio, 2 anos, a gente tem um reganho. Algumas pessoas, cerca de 49% chegam a ganhar o peso bem próximo do que estava antes da cirurgia, ou tem um reganho grande, né, ao longo aí, e esse reganho ele pode continuar até 10 anos depois da cirurgia. Então, muitas pessoas querem resolver o problema fazendo a cirurgia sem fazer atividade física e sem melhorar a alimentação. Então, realmente é uma estratégia que não funciona. Com os medicamentos que a gente chama de análogos de GLP-1, que são as canetas, né, chamadas aí de canetas emagrecedoras, a gente também tem um efeito semelhante.
como são medicamentos que têm um custo muito elevado, as pessoas tomam por um período e na hora que interrompem o tratamento, elas também têm um reganho. Então, eu acho que existe indicação sim para cirurgia, existe indicação para tratamento farmacológico, mas independente disso, a gente vai precisar fazer uma reeducação alimentar, comer com qualidade, né? E também evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, fazer atividade física, ter uma vida mais ativa também, interromper o comportamento sedentário. Então, não é assim, porque eu parei de fazer atividade física, pegando até, tem o meu caso, parei de fazer atividade física temporariamente por conta de uma cirurgia, ganhei um pouco de peso, eu não posso chegar no médico e falar, me arruma uma caneta que eu preciso dar um jeito, né, para voltar depois para o exercício. Eu vejo que tem algumas pessoas, primeiro que a gente tem um uso indiscriminado também desses medicamentos, pessoas que não precisam tomando, né? Eu até estava fazendo fisioterapia também pro meu joelho, e meu fisioterapeuta que trabalha na academia falou, Deise, você não tem ideia do quanto de pessoas que estão aqui na academia tomando. Ou seja, pessoas que não têm indicação, muitas vezes, e estão fazendo uso junto com o exercício. A gente tem um grupo de pessoas também que querem substituir o exercício e a dieta, né, o plano alimentar pelo medicamento ou pela cirurgia, o que também não vai funcionar, né? E a gente tem também a questão tanto do emagrecimento na cirurgia bariátrica quanto com os medicamentos, né, principalmente as canetas, uma perda de massa magra. Então, isso também é algo que tem sido discutido, porque a massa magra é muito importante. Dependendo da faixa etária, a gente tem um processo que vai acelerar essa diminuição dessa massa magra, né? Mulheres, por exemplo, principalmente durante o período de transição do climatério, também vão ter uma redução de massa magra mais acelerada. E aí, se elas fazem uso dos medicamentos, também pode prejudicar, né? Milagre não existe, né? Resumo da história. Exatamente. E você me falou, antes da gente entrar para gravar, sobre mudanças na classificação de obesidade, é isso? Isso, a gente tem já há algum tempo uma crítica grande com relação ao uso do índice de massa corporal, que é um índice que vai classificar o indivíduo de acordo com o seu peso, né, e a sua altura. Esse índice de massa corporal você consegue calcular dividindo o peso pela sua altura ao quadrado, e aí você vai ter um número, e essa classificação geralmente varia aí de 18,5 até 20, que seria considerado um peso normal, de 20 a 25, que seria um sobrepeso, e acima de 25, que seria acima de 30, que seria obesidade. Na verdade, de 20 a 25, que seria sobrepeso. E a gente tem níveis de classificação dessa obesidade. Então, a gente tem grau 1, grau 2 e grau 3. Não é utilizado mais o nome obesidade mórbida. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras também. Saiu recente, alguns anos atrás, um documento da Sociedade Brasileira de Diabetes e de Endocrinologia que fala sobre a importância da linguagem, né? Para a gente tomar cuidado com a linguagem quando a gente lida com esses assuntos tão sensíveis, né? Obesidade, diabetes. E aí, quando a gente fala de IMC, a gente não considera esses fatores de estilo de vida, alimentação, atividade física. Pode ter uma pessoa que está com sobrepeso ou até uma obesidade grau 1, que é a obesidade, digamos, uma faixa mais leve, mas que tem um estilo de vida saudável e que tem, às vezes, mais saúde do que alguém que tem o IMC considerado normal, né? A gente tem também aquele falso magro, que é a pessoa magrinha, mas que tem um acúmulo de gordura visceral, que é a mais perigosa para a saúde, né? Que é essa gordura que está no abdômen, então ela está próximo dos órgãos, e fígado, né? A gente tem acúmulo de gordura no fígado, no coração, tudo isso vai atrapalhar o funcionamento desses órgãos, né? E vai alterar o metabolismo também. Então, a circunferência abdominal é um parâmetro que é muito importante. E aí, as novas classificações vão levar em consideração se a pessoa tem alguma comorbidade, ou seja, tem hipertensão associada, tem diabetes, a pessoa pode estar com sobrepeso, mas sem nenhuma alteração nos exames, nos marcadores, né, de risco cardiovascular e metabólico, e isso pode, inclusive, estar ligado a esses fatores de estilo de vida, né? Então, a gente não pode colocar. A obesidade, ela não é igual para todo mundo. A gente pode ter uma pessoa obesa, alguns até em termos de
polêmica, chamam de obeso metabolicamente saudável, e a gente pode ter um magro metabolicamente não saudável também, né? Então não dá para julgar ninguém, né? Independente do peso dessa palavra, mas não dá para definir ninguém só de olhar, né? A gente tem muito esse preconceito, né? O obeso, a pessoa com obesidade, né, ela já enfrenta esse preconceito. Geralmente, por exemplo, as academias. A gente não tem uma academia que tem equipamentos para pessoas com obesidade grau 3, né? Com obesidade. Então, essas pessoas já têm essas dificuldades. Às vezes, até no hospital. Não sei se você ficou sabendo de um caso, Yara, de um jovem que não tinha maca para o peso dele. Então, a gente não está preparado para lidar de forma respeitosa com as pessoas que estão acima do peso. E você também tem várias linhas de pesquisa, você estuda muito a coisa das mulheres, né? E eu achei interessante quando você falou da quantidade de movimento de atividade física entre mulheres e homens desde muito cedo, né? Exatamente. A gente tem aí vários estudos, e isso se reproduz no mundo inteiro. As meninas são menos ativas do que os meninos, então os meninos são mais estimulados ao esporte, às atividades físicas. A gente vai, por exemplo, numa festinha, a menina está de vestidinho, né? Não pode sujar. O menino fica sujo, brinca, né? Então, assim, existe esse fator cultural, né, social. E também na adolescência, isso continua, a gente tem uma pesquisa muito interessante, que é a pesquisa nacional de saúde dos escolares, ela chama PENSE. A última foi feita em 2019, a gente tem uma pesquisa que foi feita ano passado, que está para sair os resultados também, e avalia isso. Então, mostra que os meninos, se não me engano, o dobro de atividade física das meninas. E o Vigitel, que é um inquérito telefônico que a gente tem também, o último que foi feito também mostrou que os adultos, as mulheres, também fazem bem menos atividade física que os homens. Então, esse é um fator. E aí, a gente tem, ao longo da vida da mulher, várias fases que podem também interferir nesse nível de atividade física, a gravidez. E aí, depois, a gente tem, às vezes, tratamentos de fertilidade, a gente fala pouco sobre isso, mas isso também pode afetar os níveis de atividade física, depois vem a menopausa, então tem várias fases, geralmente as mulheres que cuidam não só dos filhos, mas dos pais, então existe uma sobrecarga aí em cima da mulher. E pensando em futuro, olhando para essa área de pesquisas, de trabalhos dentro das universidades, o que você acha que está faltando pesquisar, se dedicar um pouco mais e trazer mais luz para o tema? Eu acho que a gente precisa de mais estudos sobre os fatores que mantêm as pessoas ativas, né? Porque às vezes a gente começa e aí a gente não continua, né? Quantas pessoas matriculam numa academia, pagam o plano anual e não vai? Então, primeiro a gente precisa trabalhar. A gente está também com um documento para sair, que é um documento do Ministério da Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que é um documento de aconselhamento breve de atividade física para todos os profissionais de saúde. Então, a gente precisa ser aconselhado. Mas, por exemplo, você, Yara, você está voltando, né? Você estava parada por conta da reabilitação, você está decidida a voltar ali. O seu nível de prontidão, de mudança, é diferente de alguém que fala assim: ah, não, ano que vem eu vou começar. Não. Ou, né? Então, tem como a gente avaliar isso. A gente tem também um documento que foi publicado pelo FMG e o Ministério da Saúde, que é um instrutivo para o tratamento do manejo individual da obesidade no SUS, mas que tem várias coisas que dá para a gente aplicar também, né, em outras situações, e que avalia esse nível de prontidão de mudança. Então, a gente precisa saber, essa pessoa está preparada para começar ou não? Não adianta a gente estimular uma pessoa que não está no nível de prontidão para mudar, né? Quantas vezes, acho que todas nós que fazemos atividade física, tentamos convencer outros e às vezes foi em vão, né? Então, às vezes a gente até fala, santo de casa não faz milagre. Meu marido mesmo, sedentário lá. E a gente precisa também investigar a resposta afetiva ao exercício. Antes a gente tinha alguns estudos mostrando que quando você terminava de fazer o exercício, aí sabe aquela sensação boa que você fala, nossa, que bom que eu vim. As pessoas achavam que essa sensação boa ia manter a pessoa no exercício. Hoje está mudando um pouco. Então,
parece que na hora que você está fazendo o exercício, se você está falando assim, ai, tomara que acabe logo esse tiro, por exemplo, de corrida, talvez isso pode afetar e não te deixar manter ativo. Aham. Então, talvez não é só depois que acaba, é na hora que você está fazendo. Então, às vezes, fazer uma atividade, ajustar. A mulher tem ciclos, né? Então, tem dia que às vezes ela tá mais disposta, tem dia que não. A gente tem poucos estudos até sobre a influência do ciclo menstrual também, da menopausa, então nem se fala, né? Então, eu acho que essa parte comportamental, a gente sabe muito da biologia, mas a gente esquece que se a pessoa não fizer, não aderir, a gente não vai ter os resultados, né? Então, eu acho que falta um pouco desses estudos nessa área mais de comportamento. Então, no mercado tão aquecido, né, na Fitness Brasil Expo, com tantas academias, tantos estúdios, tantos equipamentos sendo vendidos, franquias, né, é, jogando os negócios para o alto, tem muita gente Perdendo a oportunidade. investindo, né, no fitness, mas está faltando essa coisinha, trazer o aluno e fazer ele ficar, né? Exatamente, e eu acho que tem muitos estudos na área, né, de marketing, de gestão, mas eu acho que essa área de comportamento, né, o que que faz a pessoa realmente ficar, e eu acho que está muito associada a esse olhar do professor individualizado, porque às vezes a gente olha ali num grupo e esquece que numa aula, por exemplo, de spinning, a gente vai ter diferentes pessoas com diferentes objetivos, diferentes motivações. A gente sabe, por exemplo, que a motivação intrínseca, ela é um tipo de motivação que faz você se manter ativo. Por exemplo, eu quero melhorar porque meu filho está crescendo, eu quero ter saúde para ficar com meu filho, é uma motivação intrínseca. Agora, eu quero emagrecer porque eu vou casar. Aí você casa, depois sua motivação acabou, né? E você falou de mudanças de hábitos, né? O que que você recomenda para dar o primeiro passo? Olha, até recentemente, até a gente falou na coluna da CBN, a gente tem uma coluna chama Vida Ativa com Deise Mota lá na CBN BH, toda terça e quinta, e pode ouvir também no Spotify. A gente falou sobre exercício na zona zero. Então, a gente tem as zonas de intensidade de treinamento, né? Que a gente chama de zona um, que é exercício leve, zona 2, moderado, e 3, intenso, simplificando, né? A zona zero é uma zona abaixo da zona um, ou seja, mais leve ainda. É aquela atividade que é tipo movimentar o corpo, não ficar parado. Então, eu lembro mesmo do meu pai, ele acordava e ele puxava as duas pernas, fazia um alongamento leve. Isso já é um tipo de atividade que pode te levar para aquela zona um e depois para a zona 2. Eu acho que muitas vezes as pessoas querem pular etapas. A gente precisa de uma adaptação, principalmente aquelas pessoas que nunca fizeram, Aham. né? Então, não adianta a gente começar com uma atividade muito intensa, vou fazer todo dia e tal. O seu corpo, ele não está acostumado com aquilo. Então, uma dica que eu dou é sempre começar devagar, esperar dar um estímulo, esperar a resposta do corpo adaptar para você ir seguindo, procurar atividades que que a pessoa goste, né? Então, tem gente que gosta de música, então vai fazer uma dança, né? Tem gente que gosta de atividade em grupo, então buscar fazer uma atividade em grupo. Tem gente que gosta de esporte, que às vezes não vê o tempo passar, né? É. Então, é importante isso também. E é bom que seja assim, né? Porque começar já no nível um ou dois, sei lá, às vezes a pessoa quer ter, é apressada mesmo, corre o seu risco de se lesionar e aí sim é ter que abandonar o exercício porque deu, aplicou uma carga maior do que deveria ser aplicada, né? Exatamente. A gente precisa valorizar os profissionais, né? Então, a gente sabe que o exercício supervisionado ele traz resultados muito mais efetivos do que não supervisionado. Então, a gente vê pessoas assim, ah, mas qualquer um pode fazer atividade física, é só caminhar, é só, né? Não precisa de ter um tênis específico e tal, mas a gente tem que considerar fatores, outros fatores também, né? Se a pessoa tem tempo, como que é o estilo de vida dessa pessoa, como que é a sobrecarga. Às vezes a mulher faz tanta coisa, né? E quando ela tem um tempo para fazer atividade física, ela quer descansar, ela não quer se esforçar. E com o tempo, a atividade física vai melhorar a energia dela. Então, mas ela precisa
né, desse estágio de prontidão que ela queira mudar. E aí, Até o dia que a gente chega e fala assim: ai, tô tão cansada, vou correr para descansar. Porque o exercício acaba sendo um momento de descanso, né? exatamente, tem até um efeito da corrida, não sei se você já ouviu falar, chama runner's high, que é o barato do corredor, Aham. né? Então, assim, eu já senti isso, eu acho que isso realmente inclusive não o pessoal fala muito que é endorfina, é um outro sistema, né, que é ligado aos endocannabinoides, que são substâncias endógenas no nosso corpo, e o exercício ele modula esse sistema, né? E só quem já sentiu isso sabe o quanto é legal que às vezes eu mesmo, quando, né, tempo atrás, quando eu estava correndo mais, às vezes você tá parecendo que você tá andando na nuvem, assim. Então, esse efeito, né, na saúde mental, eu acho que é algo também que a gente precisa valorizar mais. A gente valoriza muito a questão estética, né? Não que não seja importante, Aham. mas eu acho importante a gente focar também nessa melhora que não é visível na balança, porque a gente fica pensando assim, ah, não, tô fazendo academia, tem um mês, não melhorei nada, ou, né? Por quê? Aham. Porque a melhora da pessoa fica focada ali no peso. E você tem um Instagram muito legal, compartilha o seu perfil, porque são posts muito legais, uma linguagem super acessível e assuntos super interessantes. Fala um pouquinho dele. Ah, obrigada. O Instagram chama @ciência do exercício. Eu busco trazer algumas informações e acaba que tem um viés, porque eu seleciono assim, os artigos que eu acho que são mais interessantes, né? Então eu sempre eu tenho uns critérios lá, não sei, algumas pessoas já devem ter percebido. Eu tento pegar artigos que são bons, de boa qualidade, de boas revistas, e que acabaram de ser publicados, assim, né? Então, eu busco trazer essas informações e eu comecei com o Instagram porque eu falava, gente, tem tanta notícia legal de exercício, as pessoas precisam saber disso, né? Quem sabe elas se motivam mais aí a se exercitar. Ciência do exercício, né? Isso mesmo. Tá ótimo, Deise. Muito obrigada mais uma vez pelo papo. É uma delícia conversar, trocar essas ideias. Que venha mais vezes. Você sabe que a Fitness Brasil está sempre de portas abertas para você. Ah, eu queria aproveitar e agradecer, porque eu já venho, né, no congresso já há alguns anos. O congresso fez parte da minha formação, porque quando era em Santos ainda, eu frequentava o evento e ele só cresceu, só melhorou a qualidade. E eu não conheço nenhum evento, Yara, sinceramente, que tenha todo esse cuidado com todos os níveis de preparação. eh, com os palestrantes, né, com os assuntos que são abordados. Então, assim, parabéns. Eu imagino que deve ser um trabalhão todo ano, né, fazer um evento desse tamanho. E eu fico muito feliz de poder estar aqui divulgando um pouquinho da ciência do exercício. Ah, obrigada. A gente sabe também que parte desse evento é networking, né? Que é o que aproxima as pessoas, né? Mesmo não sendo da sua área, a gente abre a boca, começa a conversar e de repente já está quase amigo, né? Exatamente, com certeza. Obrigada mais uma vez, Deise. Obrigada eu, Yara.